Olá, seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 20 de julho. Confira os destaques dessa edição. Confira como a chuva e a umidade em excesso atrapalham a produção de hortifrutis aqui em Santa Cruz do Sul. Pesquisa inédita da Unisc estuda o consumo de suplementos alimentares. Acho que é importante a gente conhecer, então, os tipos de atletas, né? Quem usa suplemento e quem não usa. Tem competição nacional de patinação em Santa Cruz do Sul. A gente tem atletas pequenos, de 5, 6 anos, até a categoria Master. E ainda uma exposição que retrata parte da história da universidade. Fique conosco, o Unisc Notícias começa agora. De acordo com a estação meteorológica da Unisc, a média de chuva na região, no mês de julho, é pouco mais de 120 milímetros. Mas só nas últimas 2 semanas choveu aproximadamente 75 milímetros aqui em Santa Cruz do Sul. O resultado desse período chuvoso e úmido foi sentido pelos produtores de frutas e hortaliças. Essa tem sido a cena mais comum dos últimos dias aqui na região. De acordo com a estação meteorológica da Unisc, em 18 dias foram registrados 75 milímetros de chuva no município. Parece pouco, mas para produtores de hortaliças, esse é um momento de contabilizar prejuízos. Blásio mantém uma estufa, o que ajuda a diminuir as perdas. Nós trabalhamos aqui só com a mão de obra familiar, produção só com a minha família, entendeu? Com meus filhos, minha nora, minha esposa, entendeu? E a produção, as culturas que nós plantamos aqui são mais folhosas, todo tipo de folhosa, alface, rúcula, couve-molho, além de mais couve-flor, repolho também, beterraba, entendeu? Então, praticamente todas as culturas que se consegue produzir nessa propriedade está produzindo para manter o mercado, não só ficar em uma outra cultura, porque é muito difícil você depender só de 2, 3 culturas, entendeu? Porque às vezes tu perde uma ou outra, mas tu sai ganhando na outra que te consegue complementar no momento que você não consegue produzir essas culturas que tu tem perda, entendeu? O clima úmido prejudica principalmente a formação e o desenvolvimento das plantas mais sensíveis, como brócolis, alface e rúcula. E nas 2 últimas semanas de chuva e muita umidade, os danos chegaram a 30% aqui na propriedade da família Etgas. As consequências disso são a redução na produtividade e o aumento no preço desses produtos. O clima influencia direto no cultivo tanto de frutas quanto de hortaliças. E aí, esse período de inverno, que agora a gente passou aí quase 10, 12 dias sem a presença do sol e com muita umidade, isso afeta diretamente a produção, principalmente das folhosas. E aí, combinado com isso, que nem essa semana a gente teve um dia fortes chuvas e no outro dia um calor de quase 30 graus, isso também afeta muitas plantas, então elas passam por um estresse. Os efeitos do clima também causaram problemas para o Paulo. Além das hortaliças, as frutas também estão sendo afetadas. A tal da mosca que senta ali, bota bichinho aí cai a fruta tudo. Muitos problemas nisso aí, já quase não estou produzindo fruta. O pró-reitor e professor do Departamento de Engenharia Agrícola da Unisc explica a causa para este período de instabilidade frequente na região. O que acontece é que no inverno a evaporação é muito pequena. Evapora em torno de uns 30 milímetros e chove em torno de 120, 150 milímetros. Então, esse excesso de chuva em cima da baixa evaporação forma um balanço hídrico positivo que satura o solo e as plantas, então, sofrem pelo excesso de água e a falta de oxigênio no solo. Mas se o clima não colabora, o engenheiro agrônomo dá uma dica para tentar evitar grandes perdas. O que pode amenizar um pouco a situação é o cultivo em estufas, mas também, mesmo sendo cultivado em estufas, a planta precisa do sol e da luminosidade para crescer. Tem novidade para os frequentadores de academia em Santa Cruz do Sul. O programa de pós-graduação e mestrado em promoção da saúde, em parceria com o Laboratório de Nutrição Experimental aqui da Unisc, está realizando uma pesquisa inédita sobre o consumo de suplementos alimentares. Subir na balança, responder perguntas, são coisas um pouco diferentes de uma rotina normal de academia.
pois isso tudo faz parte do estudo que vai investigar o consumo de suplementos alimentares utilizados por frequentadores de 33 academias de Santa Cruz do Sul, credenciadas ao Conselho de Educação Física. A coleta de dados nessa primeira fase é feita pelos bolsistas do Laboratório Experimental de Nutrição da Unisc. A gente tem um cronograma onde a gente disponibiliza para os bolsistas horários e as datas que eles devem procurar essas academias. A gente pré-agenda com as academias, né, a visita nelas para fazer a coleta de dados. Então a gente chega na academia, às vezes eles pedem para o horário das 6 horas da manhã, a gente tem que estar lá para fazer essa coleta. A gente faz a junção entre o conhecimento da nutrição e o conhecimento da medicina. E isso é bom porque a gente acaba agregando conhecimentos tanto da nutrição, as meninas da nutrição falam com a gente, né, como é que funciona, e a gente da medicina vê uma visão como um todo da pessoa em relação ao projeto da pesquisa. A pesquisa, que é totalmente inédita, começou no ano passado, mas ganhou ainda mais força nos últimos 4 meses. O estudo pretende analisar 4.000 frequentadores de academia de Santa Cruz do Sul e deve ficar pronto em 2020. Depois de participar da primeira fase da pesquisa, os participantes precisam ir até a universidade e realizar o exame bioquímico para validar o estudo. Primeiramente, eles autorizam a participação deles, o uso das informações, e aí eles são, a partir dali, investigados quanto à composição corporal deles, que eles têm que estar em jejum, sem ter praticado exercício, sem ter tomado chimarrão. Então, assim, às vezes não é na academia o melhor lugar. Então, às vezes a gente faz lá, mas avisa, ó, essa informação não é precisa, você deve ir lá na universidade, nessas condições que nós lhe falamos agora, e aí nós vamos fazer também o seu exame bioquímico de marcador hepático e renal para ver se tem alguma alteração. Um dos objetivos da pesquisa é comparar os efeitos do consumo de suplementos alimentares associado à dieta habitual e ao estilo de vida de todos os perfis de frequentadores de academias. Ou seja, é importante que todos participem da pesquisa, até mesmo quem não faz uso de suplementos, como é o caso da Karime. Acho que é importante a gente conhecer, então, os tipos de atletas, né, quem usa suplemento e quem não usa, e a questão do acompanhamento com o nutricionista, né, porque cada um tem a sua meta, o seu objetivo e o seu cuidado com a saúde. Mas há também quem faça uso de suplementos por conta própria. Eu treino jiu-jitsu também e a minha dieta ela não dá conta das calorias que eu gasto na atividade física, então eu acabo necessitando suplementar. Normalmente você pega dicas com quem já suplementa há mais tempo e aí você faz pesquisas por conta própria, né? E aí você vai testando no seu corpo o que dá certo e o que não dá certo. Essa nutricionista especialista em nutrição esportiva diz que hoje o grande problema é o uso de suplementos alimentares sem acompanhamento de um profissional da saúde. Existem diversos tipos de suplementos, né? O nosso grande problema hoje em dia realmente é que as pessoas não procuram um profissional para estar vendo se realmente há necessidade desses suplementos e muitas vezes não há necessidade ou se há necessidade acabou usando o suplemento errado. Camila também alerta para o risco de doenças causadas por alguns suplementos, principalmente os que contêm substâncias químicas não autorizadas pela Anvisa. O que acontece? Muitos suplementos, claro que vai depender do suplemento, mas muitos vêm com muitas substâncias químicas, né, associadas ou conservantes, né, acidulantes, para estar conservando e mantendo esse suplemento por mais tempo, além das outras propriedades que ele já tem. Então, sim, tem algumas pesquisas relacionando a algumas doenças, né? Mas vai depender muito da procedência do medicamento, do suplemento, né? E a gente sabe também que existe muitos suplementos de fora que acabam contendo substâncias que não devem conter, que não são autorizadas pela nossa Anvisa. Pelo jeito, esse clima de estudo e pesquisa dentro de academias trará retornos positivos aos diversos frequentadores. A seguir, veja a exposição de fotos itinerante que faz homenagem aos 25 anos da Unisc. Nós já voltamos.